Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Essa passagem ela é muito conhecida, mas vamos então aos relatos do que acontecera com este homem. Versículo de número 1 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito. Diga, homem grande e de muito respeito. Por que ele era grande e por que ele era de muito respeito? Tá aí, ó, ponto vírgula. Porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma criança, ou seja, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, ou seja, a esposa de Naamã: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ninguém sabe quem é a menina, mas... E então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel. E a carta dizia assim: Logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cure de sua lepra. Esta foi a carta que o rei de Israel recebeu. E aí ele pira o cabeção. Diz assim: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que estes envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deverás notar, e peço-te, vede e buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que... Agora entra o profético homem de Deus. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, diga, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Ou seja, está desesperado por quê? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, carros, parou à porta de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, ele nem perdeu tempo em ir, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, ou seja, eu pensava assim: certamente ele sairá, pôr-se ao pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará
a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Isso era Naamã pensando. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e me purificar e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Voltou zangadinho. O 13 diz assim: então chegaram-se ele, os seus servos, e lhe disseram o seguinte: meu pai, se o profeta lhe disser alguma grande coisa, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Tome o seu assento, dando muito glória misturado com aleluia. Eita glória! Deus abençoe você que está chegando aí na rede social, que você possa ouvir esta palavra e esta palavra possa ser desatadora ao teu coração. Vamos lá. Aqui está relatada a história de um homem chamado Naamã. Eu acho que todos nós já ouvi. Quem não ouviu está ouvindo agora. Quem está em casa? A história de Naamã é uma história muito interessante. Por quê? Naamã era um homem que a Bíblia diz que ele era um homem diante do seu Senhor muito respeitado. Naamã era respeitado. Por que Naamã era respeitado? Número 1, ele era um homem valoroso, ou seja, não era um homem qualquer. Não era uma pessoa que ele colocava uma meta de guerra e fracassava nesta meta de guerra. Ele visualizava na frente dos teus inimigos. Ele era um homem diferenciado. E através da estratégia, tática, métodos, forma de guerrilha, o exército da Síria ganhava todas as guerras. E aí vem aquele ditado: time que está ganhando não se mexe. Na verdade, o time que está ganhando mexe e mexe muito, mas é uma cultura, enfim. Mas Naamã está lá comandando o exército da Síria, um grande homem, porque porque o Senhor havia dado através dele grandes vitórias para o exército da Síria. Um homem valoroso, era um homem que tinha uma grande patente, chegava, a porta abria. Era um homem que tinha, as pessoas olhavam para ele e tinham um temor, tinham medo. Porém, Naamã, ele tinha um grande problema. Qual era o problema de Naamã? Ele era leproso. Leproso. Nesta situação, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós começarmos agora a conjecturar acerca do que estava possivelmente passando na cabeça de Naamã. Preste atenção. Um homem rico, bem sucedido, bem chegado na sociedade, tinha todas as entradas, bom de comunicação. Se não fosse, passaria como se fosse. Só que estava com a mente, o corpo dele limitado. Estava escravizado em uma situação que não tinha mais jeito. Existem diversos tipos de lepra. Essa lepra de Naamã o impossibilitava de interagir e ter uma vida normal. A lepra de Naamã
impossibilitava de projeção de vida. Por quê? Existia um ponto final na vida dele a curto prazo. A cabeça de Naamã estava dentro daquela concepção: o que vier eu estou pegando, o que falarem eu estou fazendo, o que disserem eu tomo por certo. Você já viu aquela história, ou já passou por alguma situação de, às vezes, dá uma dor? Antigamente o povo era muito assim, qualquer coisa era chazinho, não é? Hoje já não acha mais erva, não acha nem cidreira mais. Mas antes era dor de barriga, boldo. Tá com um nervo meio assim, cidreira. E eu, quando ia tomar café, tinha uma formiguinha, e eu ia tirar a formiguinha e minha avó falava: deixa que é bom para os olhos. Era isso. Era assim, minha avó falava. Lembra disso? É bom para a vista. E eu pegava a formiguinha, comia, e aquela formiga dava um sabor diferente no café, e eu ia com formiga, com café, e vó falou, tá bom, tá falado. Era assim o negócio. Você está pegando tudo na tacada e no varejo, porque você não sabe o que estão dizendo, você vai pegando. Então Naamã estava nessa situação. Olha, ele chega em casa, encontra uma menina, e a menina joga na esposa do Naamã: ele está leproso. Se ele encontrasse com um profeta lá da minha terra, ele ficaria curado. Ele falou: eu vou nessa cidreira aí mesmo, é nessa aí que eu vou pegar esse boldo para mim, não importa o que seja formiga, que seja, eu vou nessa, estou pegando tudo. Ele pega aquela palavra, uma menina. Se ele não estivesse leproso, quantas vezes essa menina precisaria falar para ele dar ouvido? Falaria milhões de vezes, ele nem está aí, ó. Não dependo de nada. Quem é essa menina para falar alguma coisa comigo? É apenas uma menina que eu peguei lá na terra de Israel e trouxe para casa. Porém, como ele estava leproso, tudo que vier ajuda, pronto, eu vou pegar esse negócio aí. Ela disse isso? Disse. Naamã não foi nem até a menina, foi até a esposa dele. A esposa falou o seguinte: ó, a menina aqui está dizendo, se você for para a terra dela, tem um profeta lá que vai te curar. Ele falou: opa, é nessa que eu vou. Ela disse? Disse. Vida vai acabar, a carne está apodrecendo, vai chegar um momento que ninguém vai poder ficar perto, porque a lepra faz com que o corpo entre em um processo de putrificação. Então ninguém vai poder chegar perto. Ele falou: está tudo perdido, a sentença de morte já está decretada. Se essa menina falou, eu vou na onda dela. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tenta imaginar agora, Naamã, quando ele ouve essa palavra, ele deve pensar assim: rapaz, eu não sei não. Se ela está dizendo, eu vou, por desencargo de consciência, porque eu estou recebendo tudo que estão dizendo para mim. Não importa o que seja, mas eu vou. O camarada, quando recebe a palavra da esposa, ele é incrédulo. Você vai ver lá na frente que quando ele recebe a palavra até do profeta, ele já começa a dar piti, porque não foi da forma que ele queria. Tem gente que é complicado. Tem gente que é complicado. Você tenta ajudar, você tenta fazer, você tenta alinhar da forma que tem que ser. Você fazendo tudo, ainda sai como ruim. Já viu isso? Você faz de tudo, daí a pouco está falando mal de você, está questionando, está reclamando. Tem muito disso. Tem muito. Recebe uma palavra dizendo que estaria restaurado de sua lepra. Então, o que ele fez? Ele falou: eu vou usar da minha influência. Só que com Deus não tem negócio de influência. Com Deus não tem negócio de ser branco, preto, moreno, rico, pobre. Quando Jessé recebe o profeta em casa, ele disse assim: olha,
cadê teus filhos? Ele trouxe o mais nobre, o mais bonito. E vai trazendo, e Deus vai falando, não é esse. E vai trazendo, Deus vai falando, não é esse. E vai trazendo, não é esse. Vai trazendo, acabaram-se os mancebos? Porque não é dentro do ponto de vista que eu estou vendo. Deus não trabalha da forma que eu estou imaginando. Na sua maioria das vezes, não. É tudo fora da lógica. É tudo fora da lógica. Tudo fora da lógica. Você vai olhar e vai falar assim, gente, essa conta ela não fecha. Deus, ele trabalha de maneira justamente para a conta não fechar, porque senão não vai ser milagre. Se eu posso fazer, não é milagre. Os discípulos estavam lá pescando. Daí a pouco Pedro, a noite toda, uma prova terrível, sai da pescaria, não pegou uma piaba, não pegou um cambotá. E olha que cambotá é peixe terrível. Eu já tomei cada picada de cambotá lá no Rio Preto, terrível. Jogava um anzol, quando puxava, eu na ânsia, porque a pessoa que pesca, ela quer pegar peixe, sim ou não? Eu jogava lá e vinha. Demorava, daí a pouco fisgava. Quando fisgava, eu ia naquela vontade, quando era cambotá, ferrada no dedo. Nem cambotar. Porque a decepção de quem pesca é não pegar peixe. Se você vai pescar, só tem que pegar peixe, sim ou não? Vai lá Pedro pescando, cadê? Nada. Lavando as redes, daí a pouco aparece quem? Jesus. Entra de novo, lançai a rede, lance a direita que você vai ver que vai ter alguma coisa. Lançou, pesquei a noite toda, no mesmo lugar, no mesmo local, fiz o quadrante aqui e não tinha nem piaba. Agora a rede está repleta, a ponto de as pessoas que estavam nas suas embarcações vizinhas tiveram que chegar próximo à embarcação deles, porque ia a pique, estava quase afundando, de tanto peixe. Isso é milagre, onde nada, ninguém está esperando, acontece o sobrenatural. Naamã agora parte para a influência. O que ele faz? Vai até o rei da Síria e diz assim: olha, me disseram, me contaram, me falaram que tem um camarada lá que se ele liberar uma palavra eu estou curado. O rei falou assim: não, para aí, eu sou o cara da Síria, você também é, vou te mandar uma carta aqui e nós vamos colocar pressão agora no rei de Israel. Está nas terras de Israel? Tá, vai pressão em cima. Ou seja, no poder da caneta, da influência, tem muito isso. A pessoa não pode no talento, vai na pressão, vai na influência. Manda uma carta para o rei de Israel e diz assim: olha, eu quero que você cure esse camarada que é o portador da carta. Quem era? Naamã. E o camarada agora vai com duas situações. Número um camarada muito poderoso, e segundo, uma carta do rei da Síria. Pronto, joga no peito do rei de Israel. O homem pirou a cabeça, recebe a carta e diz assim: olha, Naamã, comandante conhecido, comandante do rei da Síria, carta do rei da Síria, mandando que eu cure esse camarada, a lepra dele. Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai acontecer? Ele rasga as vestes, porque sabia que iria ter problema. Ele falou: olha, esse cara, ele quer arrumar um problema comigo, ele quer invadir as minhas terras. Eu já conheço a tática de guerra do exército da Síria, conheço, já ouvi falar em Naamã. Ele está aqui para arrumar um problema. E qual é o problema? Eles querem invadir a terra. Primeira coisa que ele fez: rasgar as vestes e ficar desesperado. Tem situação na vida que aparentemente tudo está perdido. Existe um ditado que diz assim: olha, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Foi mais ou menos assim que aconteceu com o rei de Israel. Recebe a carta e disse assim: olha, deu B.O. aqui, deu ruim, vai dar problema. E aí Naamã não é bobo. O que ele faz? Pega talento,
pega ciclos de ouro, pega mudas de roupas, as melhores que ele tinha. Ele disse assim: olha, eu vou no poder da influência, eu vou no poder da minha patente e eu vou no poder do meu dinheiro. E aí, Deus, quando olha do trono, disse assim: nada disso, nada disso. O grande problema de pessoas que perderão, não irão entrar no céu, é simplesmente pela arrogância, olhos altivos. A prepotência é uma das piores coisas. Por quê? Porque a pessoa confia somente nela, ela não quer delegar autoridade ao Criador. Ela não reconhece que há um Criador. Por que Jesus disse assim: olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus? Sabe por quê? Não é que rico foi gerado para ficar fora. Não, o rico foi gerado para entrar. Porém, toda a capacidade, toda a confiança que ele põe é em cima do dinheiro que ele tem. Quando você vai falar de evangelho para ele, o problema do dinheiro é sensação de onipotência. Aquilo que você pode ou aquilo que você não pode, o dinheiro lhe proporciona. Dá aquela sensação de onipotência. Eu posso tudo. E sai comprando tudo no dinheiro. E sai comprando. A pessoa que ela é escravizada, e aí vem um espírito chamado Mamon e escraviza aquela pessoa. A alma dela fica amarrada. Naamã, ele tinha a alma dele totalmente escravizada a poder, a dinheiro, porque você conhece uma pessoa pela atitude da alma dela. A primeira coisa que ele fez foi, ele recebeu uma palavra da menina. Ao invés de ouvir e ir, ele precisou do poder político. Eu confio no poder político. Agora eu confio no poder econômico. Eu vou botar muito dinheiro no meu bolso, eu vou pegar a carta do poder político e vou jogar em cima do rei. Loucura. Quando chega aos ouvidos do homem de Deus, o que ele fez? Está apavorado. Por quê? Porque o rei de Israel, entenda o seguinte, o rei de Israel, ele tinha experiência e sabia do que Deus poderia fazer. Mas na hora do desespero, a pessoa perde as estribeiras. Entenda uma coisa: o homem é provado, não é na hora da luta, da adversidade, não é na hora que você está passando aquela prova terrível. Aquela prova, que eu quero dizer o seguinte, é um momento que você está fragilizado. Muitas pessoas acham que Deus vai provar você no seu pior momento. É o contrário. O homem, ele é provado em meio aos louvores. Na hora que a coisa está tudo dando certo, aí Deus vai provar o teu coração para saber para onde você vai apontar. Porque quando tudo está ruim, você dobra a oração. Quando tudo está ruim, você consagra mais. Quando tudo está ruim, você lê mais Bíblia. Quando tudo está ruim, você quer mais orar, você quer mais estar no culto, você quer receber palavra. Está ruim. Mas a hora que a coisa fica 100%, e aí? Como é que vai ser? Naamã agora chega diante do rei da Síria, do rei de Israel. E aí vem a palavra do profeta Eliseu: não se apavore, mande vir a mim e eu mostrarei que há profeta em Israel. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa impressionante. Você é servo de Deus, sim ou não? Você serve a um Deus vivo, sim ou não? Você está embasado na palavra daquele que vive e reina, sim ou não? Do Criador, sim ou não?
Tem momentos que você não pode vacilar a tua fé. Chama para si a responsabilidade, porque Deus vai ser contigo. Esse negócio de você ficar, já falei sobre isso e repito, se demonstrar desfrouxo no dia da angústia, a tua força, ela será pequena. Sabe o que o profeta poderia pensar? Para aí, o comandante do exército da Síria está aí, vai dar ruim. Vai dar ruim isso. Ele poderia pensar. Pensar grande e pensar pequeno, o tempo é o mesmo. Então o camarada olhou, a visão dele foi otimista na fé. Ele está amedrontando você com uma carta? Sim. O que está acontecendo aí? Trouxe uma carta assinada pelo rei da Síria, dizendo que eu cure ele imediatamente. Manda vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Você não tem que se apavorar com as coisas que estão acontecendo, com o levante, com a luta, com a adversidade. Você tem que olhar para ela e dizer o seguinte: mande vir, porque há poder de Deus sobre a minha vida, e operando Deus ninguém vai impedir. Tem milagre de Deus na tua vida, tem unção profética de Deus na tua vida. Você só precisa confiar no que Deus estabeleceu em ti. Você só precisa confiar no Deus que te chamou, porque quando você confia, as coisas irão acontecer de acordo com o propósito, com a unção que foi derramada sobre a tua cabeça. Ei, tem uma unção derramada sobre você, tem uma autoridade de Deus derramada sobre você, tem uma palavra direcionada de Deus para a tua vida. Ei, tome posse desta palavra, tome posse desta palavra, tome posse desta autoridade, porque Deus é contigo. Mande vir a mim e eu direi para ele que há profeta, ele saberá que há profeta em Israel. Aí vem Naamã, diz a Bíblia que vem com cavalo, vem com carro e para a porta de Eliseu. Parou na porta de Eliseu. Só que a cabeça de Naamã, a mente dele estava mapeando tudo de acordo com aquilo que ele imaginava. Tudo que ele imaginava que seria como? Assim, assim, assim e assado. Deu ruim. Quando Eliseu chega à porta da casa, ele encontra um mensageiro. Quem era o mensageiro? Geazi. Já estava aguardando. Camarada é prepotente, arrogante, está acreditando no poder político e no poder econômico, não é? Então tá, vou mostrar para ele que não é da forma que ele quer. Está levando fé na força do teu braço, está levando fé no conhecimento que tem, está levando fé na influência que tem. Vou mostrar para ele que não é do jeito que ele quer. E aí quando ele chega lá, Eliseu nem na porta chega, já deixou um recado com Geazi. Diz para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Como é que é? E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Ele já liberou o profético sobre a vida de Naamã. Só que a cabeça é que é um grande problema. A mente é que é um grande problema. A forma de pensar que era um grande problema. Por quê? Naamã, ele veio pensando: eu acredito que vai ser da forma que eu almejo, e não vai ser. Indignou-se e foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente sairá e invocará o nome do Senhor, e porá as mãos sobre o lugar e restaurará a minha lepra. Ou seja, ela vai ficar, o meu corpo vai ficar curado. Tem coisas que é assim.
vai acontecendo, vai movimentando, vai apertando aqui, vai sendo de um jeito, e aí você fala assim: será que vai ser assim? É. Os discípulos estavam lá no mar, daí a pouco vem uma tempestade terrível, e sacode para cá, e sacode para lá, sacode para lá, sacode para cá. De repente, uma sombra aparece no meio da tempestade de vento. Gente, vamos acreditar agora na seguinte tese: o que estava passando na cabeça de Pedro ali e dos outros? Primeira coisa, a Bíblia mostra, é assombração. Outros já imaginaram, é um espírito que está sobre as águas. Possivelmente alguém já deve ter falado assim: é algum Leviatã, porque a Bíblia diz que eles estavam acreditando que era o quê? Um fantasma. Então a conversa ali só foi derrota. Pedro olhou, ouviu a voz, falou assim: não, para aí, essa voz eu conheço, é do mestre. Eu posso ir de encontro a ti nas águas? Vem. E Pedro andou sobre as águas, no meio de uma tempestade. Não existe lugar melhor para acontecer um milagre na tua vida. Não existe cenário melhor que tempestade. Mas está dizendo que quando mais pior, mais propício é o milagre? Sim. Quanto pior, melhor para o milagre. Quanto pior, maior é a manifestação do céu sobre a tua vida. Quanto pior, as pessoas estão olhando e dizendo assim: ali não há possibilidade nenhuma. Aí sim o Espírito Santo toma a situação e diz assim: não, eu tomo pela tua mão, filho meu e filha minha, eu te sustento, eu te guardo, eu te curo, eu te levanto. Sabe por quê? Eu sou contigo na hora da tempestade, eu sou contigo na hora da tribulação, eu sou contigo na hora da ventania, eu sou contigo na hora do deserto, eu sou contigo. Vai lá e dá 7 mergulhos. Tá ruim, vai piorar. Na cabeça dele, ó, tá ruim, vai piorar. Por quê? O rio que ele pediu para banhar-se é o pior, é um podre que tem. Tem abana, tem farpa. Por que o camarada não me manda mergulhar nesse rio? Eu preciso primeiramente, para receber algo de Deus, fazer com que o eu morra. Sabe qual é o grande problema maior que impede pessoas de receberem um milagre? Ela mesma. Jesus disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si. O camarada estava cheio dele, precisava morrer, a carne dele já estava morta, porém o espírito dele precisava se conectar com o Criador, mas a alma dele estava atrapalhando tudo. O jeito, a forma, a maneira, pensando que vai ser de um jeito e foi de outro. Poderia pelo menos me mandar para o rio Abana, farpa? Poderia. E aí, Deus sempre vai usar alguém. Diga comigo: Deus, com o seu propósito, sempre vai usar alguém. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, quando chega o momento de Deus fazer algo na tua vida, Ele sempre vai usar alguma ferramenta. E vai ser no momento que você assim, ó, não dá, não tem como, não tem jeito. Eu já contei para vocês isso, mas eu vou novamente falar para vocês, não lembro. Eu me lembro que quando eu comprei a minha primeira casa, eu me lembro que eu pensei assim: gente, como que eu vou fazer? Orando, pedindo a Deus, tô lá. Bem a pouco, vem um rapaz
virou para mim e disse assim, ligou para mim e disse assim: rapaz, eu encontrei uma casa para você. Eu falei: você encontrou uma casa para mim? Encontrei. E é a tua cara. Eu falei: mas como isso? Não, rapaz, é a tua cara. Eu falei: mas não tem dinheiro para comprar casa. Não, mas eu já marquei com o dono da casa. Eu falei: mas como que você fez isso? Não, eu já marquei. Deus, ele move coisas no impossível para se tornar possível aquele que crê. Eu sei que quando eu cheguei no local, eu não tinha um recurso, eu não tinha como. Eu me lembro que a pessoa disse assim: olha, já vieram aqui um engenheiro, já veio não sei quem, mas eu tive conversando com uma esposa e tal, aquela coisa, nós vamos vender para ti a casa. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro, moço. Não, mas nós vamos te vender a casa. Se você perguntar como, eu não sei. Paguei a casa. Deus usou um pintor para ir no local, olhar, voltar até mim, falar comigo, me conduzir ao local do milagre. Deus vai sempre usar alguém. Naamã aqui, o servo de Naamã olhou para ele e disse assim: meu senhor, se mandasse o senhor mergulhar em outra coisa, ou te dar, o senhor dá o dinheiro, dá o que o senhor tem, o senhor não daria? Sim. Ué, dá lá os 7 mergulhos. Dá lá os 7 mergulhos. O que vai custar? Nada. Naamã olhou e falou assim: é, e tem razão. Tem um outro ditado que diz: fulminado e meio. Ué, vamos mergulhar nesse negócio. O camarada mergulha 7 vezes. A questão é, ele já tinha uma palavra decretada sobre a vida dele, que ele ficaria curado. Ele já tinha uma palavra decretada sobre a vida dele, que ele tinha um local para mergulhar. Ele só precisava obedecer, mesmo não querendo. Porque no reino de Deus, nem tudo que você faz é porque você quer ou porque você gosta. Você faz porque precisa ser feito. Ah, mas eu não gosto. Não, Deus não está perguntando se você gosta. Você acha que Jesus largar o céu, a criação, e dizer assim: vou lá na terra para resolver a vida desses miseráveis? Você acha que ele queria isso? Você acha que Jesus, ele tinha necessidade de vir à terra? Não. Você acha que Jesus ia lá na cruz? Oh, que maravilha, que delícia esse vinagre. Você acha? E foi açoitado, e jogaram cuspe nele, e deram vinagre com fezes. Tenham sede. Pegaram vinagre com fezes e colocaram na boca dele. Se você olhar o banheiro romano, depois eu vou passar para vocês aqui, vou separar e vou mostrar, vou pregar sobre isso. O banheiro romano, privada, por isso que tem o nome, privada, era privativo, somente de quem tinha muito dinheiro. E a forma que eles faziam as suas asepsias, limpeza, era com vinagre. O sistema de esgoto, de drenagem, era algo que somente pessoas ricas tinham acesso. Quero água. Pegaram aquela esponja suja e... Você acha que ele queria isso? Não. Você acha que o apóstolo Paulo, o que ele fez, o que ele passou, ele queria isso? Não. Mas para você mudar de fases e receber novas, como eu posso dizer, para você mudar de fase e para você receber um novo de Deus, você vai precisar romper
certas barreiras. Até o porquê você vai ter que provar dentro da sua caminhada como é que está o teu coração diante de Deus. Você é um diretor de uma empresa. Você não vai chegar dando a gerência para qualquer um. Você vai dar a gerência para qualquer um? Não. Eu tenho um amigo que tinha, ele faleceu. Tinha uma menina que trabalhava com ele, e ele disse para mim: olha, eu testei de tudo, já coloquei dinheiro no caixa, já deixei dinheiro sobrando no caixa, já coloquei dinheiro sobrando aqui em cima, já testei ela de toda forma, para a partir daí colocar como responsável do comércio. Então aquele que é dono, aquele que conhece, aquele que detém o poder, ele vai provar pessoas. Então assim, olha, você precisa ter muito cuidado no momento da fragilidade, luta, adversidade, vale, batalha. Deus vai conduzir você e vai espelhar o teu coração para saber qual é a intenção da mente do coração. A palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e está apta a discernir a intenção da mente e do coração. Deus vai sondar o coração. A partir daí, nova fase na tua vida. A partir daí, milagre na tua vida. A partir daí, prosperidade para você. A partir daí, bênção sobre a tua vida. E aí, qual é a situação? Diz a Bíblia que Naamã desceu. Diga comigo, desceu. Tem que descer. Tem que se despir. Agora, o dinheiro que ele tinha já não valia mais. A carta política, poder político que ele tinha, não valia mais. A carruagem que ele tinha não valia mais. Os cavalos não valia mais. Sabe por quê? Porque ele desceu, despiu-se da vaidade. Tem pessoas complicadas na terra. Tem pessoas complicadas na terra. O meu avô dizia uma história para mim assim. Tinha um homem que ele resolveu fazer o seu sepultamento vivo. Por que que ele queria fazer o sepultamento dele vivo? Porque ele não queria trabalhar. Meu avô me contava isso. Mas como é que é essa história? Não, ele reuniu os amigos e disse assim: olha, eu não quero trabalhar. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer o meu sepultamento vivo. Eu só quero que vocês conduzam. Mas por quê? Porque eu não quero trabalhar. E com muito custo, aquele homem conseguiu. E aí está lá, cerimônia fúnebre, mas um homem vivo na urna, porque ele decidiu ser sepultado porque não queria trabalhar. Vai agora o corredor para sepultar aquele homem, e aquela quantidade de pessoas ali dizendo que absurdo. Por que ele quer fazer isso? Porque ele não quer trabalhar. E antes de chegar na sepultura, alguém na multidão disse assim: ei, eu dou 1 quilo de feijão para você. Ele levantou a cabeça do caixão e disse: está cozido? Ele disse: está cru, então toca o enterro. Tem gente complicada. Naamã complicando a coisa, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Aí Deus vai lá, pega um servo e fala assim: cabra ruim, mas mesmo assim eu vou ainda abençoar tu, cara. Rapaz, desce lá, mergulha nesse negócio e vê o que vai dar. Tô
todo borrado mesmo. Desceu, primeiro, segundo, ele já era complicado. No segundo mergulho ele já estava olhando e falou: esse negócio não vai dar certo, tá vendo? A Bíblia diz, no versículo 11, que Naamã, ele murmurou com força. Não era para ser assim, o cara tinha que me atender, eu sou comandante do exército da Síria, o cara nem veio aqui e tal, aquela coisa. Tem gente complicada na terra, tem gente que complica. Se você é abençoado, complica dizendo que você é abençoado porque é influenciado por alguém. Se você passa uma prova, está passando prova porque não é dizimista, porque não é ofertante, está lá a vida dela toda arrebentada. Se você casa, lá. Se você está solteiro, se você trabalha, vão falar de você de qualquer jeito. Você que vai decidir. Você vai colocar a tua emoção, os teus sentimentos, a tua alma na mão de alguém? É você que decide. Se você quiser fazer esta proeza, eu não te aconselho. Você não precisa de aprovação de ninguém, você só precisa da aprovação de Deus. Você só precisa ter a convicção daquilo que Deus chamou para você fazer. Eliseu disse assim: olha, chama ele, manda chegar até mim, eu vou mostrar para ele que é profeta em Israel. Ou seja, eu vou mostrar para ele a verdadeira identidade daquele que é, daquele que reina, daquele que restaura, daquele que cura. Manda ele vir a mim. E aí ele desceu. Quando ele desce, 7 mergulhos, ele sai restaurado. Deus, ele vai restaurar a partir do momento que você entenda o seguinte: eu preciso negar a si mesmo. Eu preciso entender que o propósito de Deus está em me fazer enxergar para que eu cresça. O propósito dele é abrir a minha visão para que eu enxergue e prospere. O grande problema é o meu achismo, o meu querer, a minha vontade e os meus desejos. Fora do propósito, vai atrapalhar o sobrenatural de Deus de chegar. Mas eu profetizo nesta noite para um povo avivado, abençoado, que tem a mente aberta, o coração profético para receber o sobrenatural do céu nesta noite, porque Deus está manifestando uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a tua vida. Há uma boa medida sobre você, há um transbordar do céu sobre você, há um sobrenatural do céu sobre você. Então entenda, você com Deus é a maioria, você com Deus é a maioria. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, o sobrenatural do céu nesta noite manifesta para ti. E o que Deus tem para você é algo tremendo. A porção, ela é muito grande. Agora, você precisa querer que esta porção se manifeste sobre a tua vida. Você precisa querer que esta porção venha sobre você. Porque você querendo, Deus irá fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus e vamos orar e apresentar a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada a Ele. Pai, em nome do Senhor, é noite profética. Há uma unção nesta noite, há uma unção, há uma autoridade nesta noite. O poder, oh meu Pai, tentando te impressionar. Mergulhe na unção profética do alto sobre a tua vida, porque noite essa que o Espírito Santo levanta você. Tanto que eu trabalhei, meu Deus, em nome do Senhor, em nome do Senhor, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor. Tem uma porção
porção do alto sobre você. Tem uma porção do alto envolvendo você. Tem uma porção do alto te envolvendo nessa noite. Tem uma porção do alto dizendo: mergulhe 7 vezes porque você vai receber. Mergulhe 7 vezes porque Deus vai